seja muito bem-vindo mais uma vez a esse devocional. Eu quero dar boas-vindas para você, você que está chegando agora aqui. Nós estamos começando o devocional de casais. Isso mesmo, é o nosso devocional aqui. Todos os dias nós estamos aqui fazendo um conteúdo, trazendo esse devocional para que Deus possa falar contigo, falar conosco durante todos os dias da semana. Então, hoje, para você que ainda não nos conhece, eu sou o pastor Robert Marinho, sou especialista em relacionamento, tenho 14 anos já aí atendendo pessoas, atendendo casais e ajudo bastante. Então eu quero que você continue aqui comigo para que a gente possa juntos aprendermos cada dia mais, tá bem? Hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre escuta ativa dentro do relacionamento. Como é que eu posso fazer com que o meu casamento ele ainda fique mais forte, né? A gente já falou de comunicação, nós já falamos sobre intimidade, responsabilidade, sobre papéis, já falamos muita coisa aqui dentro. Inclusive você pode voltar aqui dentro deste canal e ver outros temas que nós já falamos, tá bom? Como que a escuta ativa, ela vai ainda trazer mais força para o relacionamento, para o casamento de vocês, como que isso vai fortalecer e isso vai te trazer uma dinâmica, uma interação e uma confiança dentro do relacionamento. Os textos que eu trago aqui para a gente meditar é Tiago 1,19, que diz: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbio 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Uma das coisas que mais machuca as pessoas dentro de um casamento, por exemplo, o que vai trazer mais feridas ou machucar mais pessoas é o quê? É exatamente a fala, a palavra falada. Então, de repente, você age de uma maneira assim tão brusca, tão sem pensar, talvez fala uma palavra que ela é pesada demais, uma palavra que é forte, e isso vai trazer um impacto emocional, psicológico, né, que vai afetar muito o seu relacionamento. Para o casal, essa revolução do silêncio, por muitas vezes mesmo, eu agia assim, eu era assim no meu casamento, eu pouco falava, eu era muito calado. Então, isso no início do meu casamento, como eu não tinha essa experiência, eu não sabia, né, como viver o relacionamento, a vida de casado. Então, para você, por exemplo, que nunca fez um curso de casais antes de entrar no relacionamento, então a gente sofreu bastante, apanhamos muito, né, durante esse tempo assim, porque a gente não entendia essa dinâmica de viver a dois. Como que a gente rompeu isso? Depois que a gente foi entendendo esses princípios, conversando que a gente se entende, a gente vai conversando, vai se entendendo, vai se abrindo e assim chegando a um denominador, chegando a um acordo, né? E isso gera uma confiança entre os casais e isso também é muito importante que você entenda. O desafio do dia, né, para vocês dois diante de uma conversa, compreender o pensamento e a ideia do outro, é você esperar a resposta completa da outra parte, né, que está conversando com você. Por exemplo, você está conversando com o seu cônjuge sobre um assunto. Espere o seu cônjuge terminar dele conversar. Espere ele falar, completar toda a sua fala, todo o seu raciocínio, para depois então você vai e responde. Isso é muito importante. Depois, você repita e valide. Exemplo, então você está dizendo que é isso, ou seja, então você está dizendo que essa é a sua ideia, é isso, então você sempre repete e reafirma, porque aí você está dando ênfase à fala e o outro que está conversando com você percebe que você está interessado e ouviu atentamente a sua conversa. Não é? Diferentemente de alguém que não presta atenção, por exemplo, mas está afirmando ali, está prestando atenção, entre aspas, mas na hora que pergunta sobre o assunto que está sendo falado, não sei. Então, preste bastante atenção sobre isso. Lembre-se, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Use-os na proporção certa. Por que será que temos 2 ouvidos, uma só boca? Então, vamos começar a entender esses mistérios, os propósitos de Deus, para que a gente possa então agir de maneira correta. Ok? Então, se você fala muito sem pensar, se você age muito sem pensar, você fala palavras, libera palavras em cima do seu cônjuge sem pensar, está na hora de você frear a sua língua e começar então a agir de maneira sábia, entendendo essa dinâmica aí das palavras. Um exercício prático para vocês dois, durante uma refeição que vocês vão fazer juntos. Um fala por 2 minutos, em média, sobre o dia, como foi o dia dele, como foi o dia dela.
ok? Enquanto o outro só escuta, e depois disso você fala também como foi o seu dia. Ah, e tem um detalhe, de preferência sem nenhum celular em volta. Então vocês começam a conversar um com o outro, ok? Então um fala e durante 2 minutos, durante algum período ali, você escuta, quando terminar você fala também. E aí vocês dois vão fazendo esse exercício de parar para ouvir atentamente o que o seu cônjuge está trazendo ali nessa conversa, ok? Eu quero que você entenda, caro marido, que você é um líder, que você é um líder. Deus chamou você para liderar a sua família, para colocar as coisas em ordem, para ouvir com ouvidos atentos, para você dar o exemplo. Não é que você tem todas as respostas ali, se colocar como mais importante. Não é bem isso, mas é fazer todas as perguntas necessárias para você resolver uma situação. A sua maior força é exatamente isso, fazer todas as perguntas necessárias para chegar a uma resposta, a um denominador, chegar a um acordo com o seu cônjuge. Pergunte como isso te fez sentir antes de dar soluções. Então, perguntar como você se sente depois que eu fiz isso, depois que eu falei isso, como que você se sente com a minha atitude? Como é que você se sente depois que eu me posicionei assim? Assim você vai gerar mais conexão com seu cônjuge. E aí vai liberar mais esse espaço para vocês conversarem entre si e entrarem em um acordo. Cuidado, interromper é a mensagem de minhas ideias são mais importantes que as suas. Ou seja, é interessantíssimo você deixar o período certo dessa conversa. Ou seja, se o seu cônjuge está falando algo, deixa ele completar todo o seu raciocínio, deixa completar toda a sua fala, para depois então você falar. Porque se você interrompe, o entendimento que fica é, quer dizer que as suas ideias são mais importantes que as minhas. Então, se vira, não vou falar mais, não ouvir mais, e é o que geralmente acontece dentro dos relacionamentos. Por isso, marido, você que tem que controlar essa situação, se isso der errado, essa comunicação não estiver certa entre vocês, o seu relacionamento vai ficar prejudicado. A sua casa, né? O seu relacionamento vai ficar prejudicado. A sua casa já vai começar a ficar instável. Então, preste bastante atenção na sua comunicação. Para a esposa, a escuta que cura. A esposa ela já tem um significado muito diferente dentro do relacionamento. Por quê? Porque além dessa escuta também fazer essa cura, Efésios 4, versículo 2, a paciência também que acolhe, né? O seu superpoder de validar as suas emoções, essa fala, né? Isso pode ser difícil. Você fala diretamente isso com seu cônjuge. Isso deve ter sido muito difícil. Ou seja, você acaba que entrando naquela situação, né, trazendo ali aquele sentimento para si e ao mesmo tempo você está acolhendo só no fato de você falar dessa forma. Uma armadilha, preste atenção, não termine as frases dele mesmo quando achar que sabe o que vai dizer. Ou seja, não termine, ele começou a falar e você já termina assim, aquela frase. Ele começou a falar, você já termina. Ele iniciou uma frase, você vai e termina a frase por ele. Não, espere, para que você possa exatamente ouvir o que realmente ele quer, ok? E um presente diário aqui é, seus olhos nos olhos dele valem mais que 1000 conselhos. Então, seus olhos nos olhos dele, ó. Testa isso. Faça esse experimento, essa experiência. Comece a olhar olho no olho ali, o seu olhar já vai falar bastante. Isso já vai mexendo, né, com as emoções, com o coração. E talvez essa conexão ainda falta no seu relacionamento se você ainda não sente isso. E eu quero fazer esse desafio com vocês. Conversem agora olho no olho e comecem então a perceber essas emoções, sentir essas emoções e ao mesmo tempo um ajudando o outro, um ouvindo o outro, um se interessando na conversa do outro. Isso é uma escuta ativa dentro do relacionamento. Marido, quando foi a última vez que ouvi minha esposa sem pensar no que ia responder? Olha só, é uma reflexão para o marido. E para a esposa, às vezes, ele não quer respostas, ele quer apenas ser ouvido. Então preste bastante atenção, tá bom? A frase aqui que eu deixei em destaque aqui é: ouvir é o maior presente que você pode dar ao seu cônjuge hoje. E a minha pergunta para você aqui é: quanto tempo você tem parado para ouvir o seu cônjuge? Será se você tem ouvido ele em tudo que ele ou ela tem a dizer? Ou você deixa ele falando ou ela falando e vira as costas e ó, tô nem aí. Vira as costas e ó, tchau. Então,
Como que está essa comunicação, essa escuta de vocês? Leia, tá? Tiago 1,19, Provérbios 18 e 13 e Efésios 4 e 2. Leia, por favor. E a palavra-chave aqui do nosso devocional de hoje é atenção. Então preste muita atenção naquilo que o seu cônjuge está te dizendo, tá bom? E por fim, num desafio diário, esposa e marido, escolha um horário sagrado entre vocês para conversar sem nenhuma distração. E vão se adaptando, né? Quem ouvir deve resumir o que entendeu antes de responder. Olha só que legal. Essa escuta ativa é uma ferramenta excelente dentro do seu relacionamento, ok? E por último, duas perguntinhas sempre que eu coloco no final para aprofundar. O que nos impede de ouvir verdadeiramente? O que está impedindo você de ouvir o seu cônjuge verdadeiramente? São as distrações? São as prioridades que você não está dando mais para o seu cônjuge? Segundo, como nos sentimos quando somos realmente ouvidos? Essa pergunta é muito forte. Então quero que você medite nisso. E por fim, eu quero orar por você para abençoar o seu dia. Senhor, ensina-nos a ouvir como tu nos ensinaste. Pai, que os casais que estão aqui comigo, que participam desses devocionais, ou aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa ajudá-los no seu relacionamento. Pai, tu és aquele que conhece o coração e sabe de todas as coisas. Embora, meu Deus, às vezes, tem muitas pessoas que não entendem como agir, ou até mesmo como falar, até mesmo, Senhor, sem o conhecimento, sem uma instrução devida. Mas aqui está, Senhor, alguém que ouve esta oração e eu te peço que a tua mão esteja com ele, com ela, abençoando em tudo, para que seus relacionamentos sejam fortes cada dia mais e que eles possam exercer essa escuta ativa para uma comunicação eficaz, para uma conversa sadia, para que eles possam juntos conversarem, se entenderem, entrar, meu Deus querido, em batalhas, mas os dois possam sair vitoriosos. Pai, eu declaro a tua bênção sobre cada uma destas vidas que estão aqui. Eu os abençoo no nome de Jesus.